Bom dia! Olha a gente aqui de novo no SKJ no café. Tá um dia relativamente frio, mas está de bom tamanho. Eu gosto, é gostosinho, o café fica mais saboroso, né? A gente tem que aproveitar o momento e o dia como ele chega. E assim, eu sempre tenho ido visitar as minhas memórias para alimentar esse processo do café em cima das perguntinhas que está continuando na linha das viagens e tal, de resgatar uma memória interessante. Como são muitas e também algumas dentro do nosso querido Brasil, lindo demais, eu vou contar uma historinha sobre uma das minhas idas ao Rio de Janeiro. Eu, durante o período de trabalho, tive a oportunidade muitas vezes de estar no Rio, porque eu participava de um grupo de trabalho que muitas das vezes se reunia no Rio ou às vezes estava participando de algum curso, algo do tipo. Quando a gente está em trabalho, viajando, a vida segue normal também. Você tem o horário de trabalho, de dedicação ao trabalho, e depois você tem seus horários livres para fazer o que lhe interessa, o que é de direito fazer, o seu ir e vir fica a seu cargo. E como é já sabido que eu gosto muito de arte, um dos meus passatempos preferidos é a música, o teatro e tal, sou muito dessa tribo, o cinema. E tem alguns artistas brasileiros, cantores brasileiros que eu de fato amo, adoro, né? Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Vocês, desafinadinho, mas dá para sacar de quem eu tô falando. Eu tô falando de Chico. Né? E eu tenho uma amiga em comum que eu vou só dar uma dica, quando ela ouvir o vídeo ela vai se identificar. Nós somos super fãs do Chico. Ela me chama de number one, que significa fã number one, e eu a chamo de number two, a fã número dois. Quem não sabia desse detalhe, quando alguém vira a gente se tratando de number one, number two, é relativo a Chico. É dividir esse grande tesão, essa grande paixão que a gente tem por Chico. E, seguindo nessa direção, uma das viagens que eu fui para o Rio, e eu, como vocês já sabem também, sou alguém que mentaliza, pensa, foca, fantasia, sonha, tenho muito disso. Eu tenho esse lado da fantasia e da imaginação que eu considero que é muito saboroso para mim, porque em alguns momentos me faz flutuar e depois tipo uma pipa que volta do ar para o chão, tem sempre um mecanismo de que eu volto a aterrissar. Mas é sempre saboroso, essa capacidade de ter esse lado do sonho e da fantasia, e eu adoro, é um lado do Jair que me faz bem. Então, numa dessas idas para o Rio, eu sempre que possível que tinha um show do Chico, me programo e tal, eu nunca tinha assistido um show do Chico, na verdade. Então tinha sempre esse desejo no ar. E um dos belos dias de estadia no Rio, numa dessas viagens, eu resolvi caminhar na praia de Ipanema. E aí parei, porque no Rio é sabido que famosos caminham na praia, né? E isso me veio à memória. Eu pensei, imagina se eu encontrasse o Chico hoje aqui caminhando, ia ser bárbaro. E aí eu me aproximo de uma mulher que estava sentada assistindo às caminhadas, aquelas moradoras de Ipanema que descem com as cadeiras e sentam na frente da praia só para assistir o ir e vir dos transeuntes. E aí eu, conversando um pouco com ela, naqueles canteiros que tem em frente à praia, onde tem, né, para as pessoas caminharem, eu pergunto para ela, me falaram que os famosos sempre caminham aqui. Eu sempre fico pensando, eu adoraria ver o Chico. Contei para ela rápido que eu era fã do Chico. Eu fiz assim, imagina, eu estou aqui agora, imagina se Chico passasse por aqui.
Aí ela me disse o seguinte, ela me respondeu como uma conhecedora e moradora do Rio habitual, que mora ali naquela área, que o Chico costuma caminhar, porque eu acho que ele mora em Ipanema ou Leblon. Ela disse assim para mim, olha, era um domingo, viu gente? Tinha uma volta para Salvador marcada para as 21 horas, só que isso aconteceu pela manhã de domingo e meu voo era à noite. Ela me disse, sinto muito, eu costumo vê-lo caminhar, mas assim, normalmente ele caminha 1 ou 2 vezes na semana, próximo do meio-dia. Domingo é impossível, ele nunca faz isso no domingo e tal, porque inclusive é muito mais cheio. Ela deu deu esse feedback. Aí eu disse assim, tá. Aí ela emendou. Mas se você quer ver gente famosa, tinha uma novela rolando na época, que eu não assistia, mas eu sabia da existência da novela, e ela me disse assim, olha, se você desce até o Leblon, tem um lugar que chama Café Cafeína. Se for só para dar uma vista desses famosos do Rio, você vai ter a chance de experienciar isso ao vivo e a cores. E aí eu não tinha nada para fazer, não era nem porque na minha cabeça era só Chico. Eu fiz, olha, ela falou do Café Cafeína, deve ser interessante, eu gosto de café, eu adorei o nome, vou dar uma passada lá, porque esse café também tinha almoços e tal. Aí eu chego no Café Cafeína, estava lotado, tinha uma fila de espera. E na minha vez, coincidentemente, eu fiquei na varanda externa, numa posição que eu assistia todo o movimento de quem entrava, quem saía, quem passava na rua. E estou ali de boa e tentando e pensando, imagina. Aí, claro, entrou alguns famosos de novela, eu reconheci alguns atores e atrizes circulando e entrando nesse café. Mas na minha cabeça só tinha Chico. Essas paixões platônicas que tem em algum momento que parece que uma bolha aparece e você fica preso nela. Do outro lado desse Café Cafeína ficava uma livraria, eu acho que o nome era Travessia, assim, no Leblon, numa esquina do Leblon. De algum modo eu pensei, comi uma salada, tomei um café e tudo, aí pensei, olha, já está ficando o dia, o tempo está passando, estou aproveitando esse último dia de Rio, vou dar uma passada naquela livraria, porque de repente eu encontro alguma coisa que eu gosto e tal, e eu gosto sempre de ir numa livraria, as livrarias também normalmente têm um café, eu sempre junto as duas coisas. Aí chego na livraria, pensei, já sei, vou comprar um livro do Chico. E vou questionar aqui na livraria se, como ele é um morador dessa zona e possivelmente pode passar por aqui, porque tinha essa possibilidade que eu vi um dos autores dando autógrafo para alguém. Eu pensei, de repente, Chico é um autor que também passa por aqui e autografa livros. Aí eu comprei Benjamin do Chico, conversei com a vendedora e perguntei, olha só, eu posso deixar esse livro aqui? Tem a possibilidade do Chico passar algum dia por aqui? Porque eu estou voltando hoje para Salvador. E autografar esse livro para mim, ela disse, olha, eu não tenho contato tanto mas aquele vendedor lá da frente, quando você entrou, ele costuma interagir mais com os artistas que entram aqui e eu acho que você deveria falar com ele. Eu retorno para o vendedor da entrada e comento isso com ele. E aí ele ficou, claro, você pode deixar outro momento que você vier aqui. Se ele passar por aqui, eu vou pedir para ele autografar seu livro e tudo. Olhem, acreditem no que eu vou contar. Quando eu estava conversando com esse vendedor, o vendedor vira para mim, ei, que eu já tinha dito o nome, olha Jair, fique calmo, mas Chico acabou de entrar na livraria, passou por você aí por trás e entrou nesse banheiro, porque na entrada da livraria tinha um banheiro, que é bem na entrada mesmo. Eu pensei, você está brincando, olha, que loucura é essa? Ele entrou agora aqui, ele fez, aguarde, você está duvidando? Fique aí que ele vai sair do banheiro. O Chico, a porta do banheiro estava entreaberta e, por alguma razão, a pessoa que tinha entrado, que era o Chico, já adianto, não fechou a porta e eu pensei, que estranho, se tem alguém, por que não fechou a porta? Mas tudo se passou muito rápido, o Chico sai do banheiro e eu estou de frente à porta do banheiro.
E aí eu conto para ele tudo que tinha acontecido ali naquele momento. Eu fiquei tão achando que era impossível aquilo estar acontecendo, que não registrei o momento, não fiz nada e fiquei meio perdido, porque era tão absurda a situação. Contei para ele rápido, ele estava com um óculos, uma bermudinha bege, de quem está caminhando na praia. E aí ele riu de óculos escuros, tomou o livro Benjamin da minha mão e assinou. Fez uma dedicatóriazinha de Jair para Chico e tal, julho de algum ano lá atrás, que foi agora não tão longe, entre 2008 e 2010, eu não me lembro exatamente, mas foi por aí. Resumo da ópera. Eu continuei flutuando e tal, fico minha tarde toda curtindo, me lembrando desse acontecimento inesperado, porque a mulher tinha me falado que ele não caminhava aos domingos. Eu vou no tal café Cafeína, depois vou para a livraria Travessa e esse homem aparece e autografa o livro que eu tinha comprado dele. Volto para Salvador, olha que poder dessa coisa dos desejos, né? Encontro o Chico no Rio, volto para Salvador, conto para alguns amigos, assim, conto para algumas pessoas essa história e costumava ir no Solar do Unhão assistir filme com amigos. Isso o show de Chico, nesse período que ele me deu o autógrafo no livro, já estava rolando, era uma turnê que estava rolando no país. E eu por alguma razão, eu não consegui ver no Rio e viria para Salvador. E aí, quando essa turnê está rodando o país, eu vou com amigos que devem estar ouvindo, que se ouvirem esse café em algum momento, se acessarem esse videozinho, vão relembrar disso. A gente está na fila do cinema para ver um filme no Solar do Unhão, que eu adorava os filmes de artes de lá, e tinha amigos que sempre iam juntos. Uma das amigas que estava na fila comigo, eu nem me lembrava, porque já tinha passado, sei lá, um mês dessa história no Rio, ou 2. Aí uma amiga fez assim, você não sabe da maior, Jair. Minha irmã, porque eu sabia que o show de Chico estava em Salvador, mas já tinha desassociado a possibilidade de encontrar. Aí ela fez assim, você não sabe da maior. A equipe de Chico alugou o Campo Society da casa da minha irmã, no Busca Vida, na Estrada do Coco e tal, e tal, e tal. Eu fiz como? Aí eu fiz assim, e a dona da casa e essa minha amiga que eram irmãs, as duas estavam na fila comigo, eu era muito mais íntimo dessa que me contou essa passagem, e falei para ela, não, você vai ter que falar com ela, a gente vai ficar lá, aguardando eles jogarem, se possível assistindo, pedir autógrafo. Aí ela disse que tinha uma certa exigência de quem contratou o campo de não ter pessoas além das pessoas da casa. Poderia ter pessoas da casa, na casa, não acessar outras pessoas, curiosos e tal. E aí nessa fila do cinema, eu mesmo fui falar com a dona da casa, que também era minha amiga. Aí ela fez, claro, eu não vou, mas se a minha irmã quiser ir, vai com você e tal e tal. E aí fomos. No dia que estava marcado o jogo Society do Chico com os amigos, eu acho até que nesse jogo o Bobô participou e tal. Então, a gente está lá, esse grupo chega, a gente senta na passagem próximo do campo, eles passam por nós, vão no banheiro, trocam as roupas e começa o jogo. E era tão absurdo, porque eu fiz assim, eu não acredito. Eu fui no Rio, pensei nessa possibilidade de encontrar Chico, encontro, volto para Salvador, acontece dessa coincidência desse grupo do show dele alugar exatamente o Campo Society dessa minha amiga, e eu fico sabendo na fila e consigo agora estar aqui vendo ele no campo jogando tão de perto. Enfim, é um recorte de um momento da vida que eu acho que vale a pena contar no café, porque foi muito interessante, muito marcante. E eu trago a reflexão nessa questão aí, que às vezes, realmente, a vida nos surpreende com essa questão dos pensamentos se materializarem em algum momento e trazer para a gente aquilo que a gente deseja em algum momento. Então eu sempre treino para que a gente mentalize e pense sempre coisas bacanas, coisas legais, porque se realmente fosse materializar, que seja do bem, do belo e do bonito e do agradável, que nos faça bem.
Eu acho que é um caminho interessante, né? Pensar assim. E aí, como já finalizei minha historinha e o nosso café vai caminhando para o gole, eu lembrei de uma amiga muito especial que eu queria comentar agora, que é, adivinha, eu já falei dela, mas de novo, a Sandara e a Livinha. E acho que as duas têm um pedacinho de participação nessa história de hoje e eu as trouxe porque elas fazem parte desse momento da minha vida, cada uma da sua maneira. Tá certo? Um belíssimo dia para todos. Amo vocês e grande, grande beijo. Um felicíssimo dia.